Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma aula de Geografia Geral no cursinho Antonieta de Barros, né? Nossa aula hoje vai ser sobre questão ambiental mundial, certo? Vamos lá. Nessa aula, então, a gente vai estudar as principais questões ambientais, né, a nível internacional, a nível mundial. Vamos ver quais as medidas internacionais que foram feitas para tentar combater esses problemas e também as consequências dessas ações, assim como também a gente vai ver algumas questões da atualidade que são muito importantes nesse tema ambiental, né? Então, gente, para a gente o que costuma cair bastante no vestibular sobre esse tema são as conferências da ONU, certo? A ONU, desde 1972, vem promovendo eventos, né, que são conferências, e algumas medidas que saem dessas conferências para falar sobre a grande degradação, né, os grandes problemas que vêm sendo feitos com os recursos naturais, os recursos da terra, né, com o meio ambiente. E aí, com o tempo, vai sendo desenvolvido uma ideia de desenvolvimento sustentável, né? Esse desenvolvimento sustentável ele visa manter o equilíbrio racional entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, ou seja, tentar dar uma equilibrada, tentar dar uma compatibilizada entre você crescer economicamente, usar os recursos da natureza e, ao mesmo tempo, não destruir isso para que não dê tempo da Terra conseguir recuperar esse estrago feito. Né? Tentar não fazer um estrago permanente, algo que seja compatível com a velocidade da Terra conseguir recuperar esses recursos. Né? Tentar fazer o mínimo danoso possível. E nessas conferências da ONU vão ser aprovados diversos documentos e acordos entre os países. Né? São acordos multilaterais, ou seja, vários lados vão assinar um acordo. A ONU, né, gente? Vamos explicar o que é a ONU, é a Organização das Nações Unidas, que é uma organização internacional fundada em 1945, depois da Guerra Fria, e que hoje em dia é composta por 193 Estados-membros. A ONU ela guia suas ações, os seus princípios, por uma carta de fundação que vocês conseguem encontrar lá no site delas. Né? Só botar ONU no Google que vocês vão encontrar, vai ter bastante informação sobre isso. E aí vamos agora para essas conferências que costumam cair bastante no vestibular. Em 1985 aconteceu a Conferência de Viena, em Viena, que fica na Áustria, né, na Europa. Foi um acordo ambiental então multilateral para tratar da questão da degradação da camada de ozônio, né, que é uma camada do gás, né, o gás O3, que é o ozônio, que protege a Terra, né, que filtra os raios solares, os raios ultravioletas, que causam câncer de pele, causam outras complicações, né, para o ser humano e para a natureza, certo? Então, a Conferência de Viena foi baseada em tratar dessa questão da proteger a camada de ozônio para proteger tanto a saúde humana quanto o meio ambiente, né? Que é uma camada muito importante, a camada de ozônio. E então, depois de 2 anos depois dessa Conferência de Viena, foi assinado o Protocolo de Montreal. Montreal fica no Canadá. Que foi um acordo para reduzir a emissão de gases que destroem a camada de ozônio, que são, por exemplo, o CF6. Né? O CF6 é um conjunto de gases que tinha muito antigamente em geladeira, em ar-condicionado, em, em desodorantes. Né? E então esse gás ele foi reduzido a partir de 1987 para depois ser até abolido. E aqui a gente tem uma imagem mostrando a camada de ozônio, como ela foi degradada, né, com o tempo. A gente tinha aqui em 1979, olha o tamaninho dela. Ela estava completamente destruída, certo? E aí, com o tempo, com essas medidas, ela foi realmente sendo mais reconstruída. Né? Ela acabou com essa redução desses gases, ela está se recuperando muito bem. Né? Felizmente, aqui essa última imagem aqui de 2010, a gente já pode ver que ela está melhorando bastante a situação.
Uma outra conferência muito importante, gente, tem várias outras conferências, assim, eu peguei realmente os mais importantes, que costumam cair mais no vestibular, certo? A conferência do Rio de Janeiro foi a Eco 92, aqui no Brasil, claro, que foi para falar sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, né? Essa conferência ela ajudou a transformar o modo da gente pensar o meio ambiente e o desenvolvimento econômico, justamente para desenvolver aquele conceito lá que a gente falou, de desenvolvimento sustentável, tentar procurar um equilíbrio entre os dois. E aí, gente, nessa conferência teve um acordo, né, ficou estabelecido que os países em desenvolvimento, ou seja, os países menos ricos, eles iam passar a receber um apoio financeiro, dinheiro e de tecnologia para conseguir alcançar um modelo de desenvolvimento sustentável, certo? Isso acabou acontecendo, então, um conflito de interesses entre os países desenvolvidos, os países ricos, que queriam diminuir as questões ambientais, e os países menos desenvolvidos que diziam que não tinham dinheiro para cuidar disso, né? Lembrando que os países ricos, os países desenvolvidos, eles já destruíram há muito tempo, por terem se industrializado muito mais cedo, já destruíram o meio ambiente deles há muito tempo e hoje em dia querem ficar também apontando o dedo para os países os países pobres, outros países menos ricos, por estarem também destruindo o meio ambiente, né? É claro que não é para a gente tolerar a destruição do meio ambiente, porém existe um tanto de hipocrisia nesse meio, né? Então, justamente por já terem destruído o meio ambiente, é muito importante que esses países mais desenvolvidos também contribuam para que os países menos ricos não consigam também se desenvolver sem destruir o próprio meio ambiente, né? Que ofereça tecnologia, tudo mais, coisas que sejam para tornar viável essa proteção, né? Aqui a gente tem uma foto, né, de 1992, aconteceu em junho, essa conferência da ONU, aqui a Eco 92, no Rio de Janeiro, um encontro de várias lideranças mundiais, né? É um evento assim muito grande que move uma massa gigantesca de pessoas do mundo inteiro. E aí, na Eco 92 também foi assinada a Carta da Terra. Se vocês procurarem no Google, tem diversos órgãos do Ministério do Meio Ambiente, da ONU mesmo, vocês encontram também essa Carta da Terra. É uma carta de 7 páginas, não é tão longa. Para quem tiver interesse de ler, é uma coisa importante, também cai bastante no vestibular. Então, nessa carta ficou acordado que os países ricos eles têm mais responsabilidade com o meio ambiente que os países pobres, justamente porque eles já destruíram grande parte do seu próprio meio ambiente, se não todo em alguns países, né, uma coisa assim bem complicada. E para ter acesso também a tecnologias mais avançadas e menos agressivas, porque porque os países ricos são os que mais poluem e os que mais consomem os recursos naturais, certo? Mesmo que indiretamente, se não for no próprio país, que seja num país vizinho que eles estão explorando, né, e destruindo todo o meio ambiente também para enriquecer. O outro muito importante, eu coloquei até aqui em vermelho, é o Protocolo de Quioto, né, em 1997, que foi assinado. Foi um tratado, né, consequente de conferências sobre mudanças climáticas, que ele foi assinado por 160 países, ou seja, grande parte dos países do mundo, quase todos, e ele entrou em vigor em 2005, certo? Ele foi então o primeiro passo para reduzir a emissão de gases responsáveis pelo aquecimento global, ou seja, aí que começou a discutir sobre esse tema tão importante que a gente vai falar nessa aula ainda, sobre o aquecimento global. E aí vai se estabelecer diversas metas para reduzir a emissão desses gases durante todos os anos. E aí vai ter uma coisa muito importante, que é a questão dos créditos de carbono, certo? O que são esses créditos de carbono? Nesse protocolo de Quioto, eles vão criar uma medida que você vai poder comprar e vender entre os países esses créditos de carbono. Ou seja, cada país vai ter uma meta de quanto de dióxido de carbono, ou seja, CO2, que é um gás que intensifica o efeito estufa e aí acaba causando o aquecimento global. A gente vai aprender isso daqui a pouco no final dessa aula. E aí eles vão ter uma meta e o seguinte, você não pode ultrapassar essa meta. Se você ultrapassa essa meta, você vai ter que comprar créditos de outro país que
não ultrapassou, ou seja, que não atingiu esse máximo, certo? Você vai ter um máximo para emitir de dióxido de carbono, beleza? O país que não atingir ele, ou seja, está muito bem, conseguiu atingir menos, conseguiu emitir menos gás, ele vai poder vender para outro país aquele limite, aquela diferença entre o quanto ele produziu e o limite, para ganhar dinheiro nisso, certo? E o Brasil ele consegue ganhar muito dinheiro por não emitir tanto dióxido de carbono, certo? O que o Brasil vem fazendo há muito tempo, justamente por ter também grandes reservas naturais. Isso é uma das grandes vantagens também. Os países que têm grandes reservas naturais, que têm muitas áreas de meio ambiente, como é o caso do Brasil que tem a Amazônia, tem mais créditos de carbono, certo? Isso são outras medidas para você incentivar que haja menos desmatamento. Então o Brasil ele ganha muito dinheiro todos os anos vendendo créditos de carbono justamente por essa reserva ambiental que é a Amazônia, né? Infelizmente, isso vem diminuindo a cada ano, principalmente nos últimos anos, por causa do desmatamento que está sendo gigantesco, mas a gente vai tratar isso nessa aula também, certo? Esses créditos também podem ser obtidos através do investimento em projetos de eficiência energética e fontes alternativas de energia, ou seja, desenvolvendo tecnologias que gastem menos energia, que emitam menos poluição, certo? Por exemplo, painéis solares, energia eólica, né, do vento, esse tipo de coisa você vai conseguir também mais créditos de carbono. E aí, por fim, né, a conferência final aqui que a gente vai tratar nessa aula é a COP21, que aconteceu em Paris em 2015, né, que foi um consenso entre 195 países, ou seja, bem mais ainda do que o protocolo de Kyoto, para falar sobre as mudanças climáticas, né? E aí os países que se comprometeram a diminuir a emissão de gases do efeito estufa, certo? E aí você vai buscar, e aí uma das metas, né, é zerar as emissões de gases de efeito estufa para que em 2075 a elevação da temperatura seja menor que 2 graus Celsius. Como assim? A previsão é que a temperatura até 2075, as médias mundiais, vão aumentar mais do que 2 graus Celsius. Então esse acordo é justamente para evitar que esse calor seja tão intenso, né, gente? Tem que pensar o seguinte, as médias anuais elas vêm aumentando há um bom tempo, certo? Isso que a gente chama de aquecimento global. Então, a gente emitindo menos gases de efeito estufa, a gente consegue reduzir o efeito desse aquecimento global, né? Então, justamente esse acordo é para que não aumente 2 graus nessa média. Mas é aquilo, gente, 2 graus em média. Tem país que vai aumentar 5 graus, 4 graus, e tem país que vai aumentar 1. Certo? Isso é uma média global, ou seja, esses 2 graus não são pouca coisa. Isso é muita coisa. Até esses 2 graus são muita coisa mesmo. Porque tem países que têm uma média de temperatura anual que é abaixo de zero. E tem países que é lá para 30, certo? Ou seja, esses 2 graus aí estão inseridos nessa média meio maluca de países com uma temperatura muito baixa e países com temperatura muito alta, né? E pensa bem, para um lugar que tem uma média de, sei lá, menos 5 graus, ir para menos 3 graus é uma coisa, assim, muito grave. É um derretimento gigantesco desse gelo que vai causar um impacto gigantesco no meio ambiente desse lugar, né? E aqui a gente tem uma fotinha dessa conferência de Paris, né? Aconteceu na França, claro, que é a capital da França, em 2015, né? E essa foi a parte 1 da aula, e vamos para a parte 2, a gente vai falar de aquecimento global e outros problemas climáticos mundiais.